O evento mais aguardado pela cristandade de todas as eras, a volta de Cristo, tem sofrido constantes questionamentos que geram dúvidas na cabeça de muitas pessoas. Muitos, inclusive cristãos, estão cada vez mais aceitando a ideia de que o fim dos tempos e o juízo final pode não ser algo tão literal assim. Mas como nós, que acreditamos na volta gloriosa de Jesus, podemos ter confiança na promessa que ele fez? As profecias estão realmente se cumprindo? Estas perguntas serão respondidas hoje neste vídeo, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar estas informações com seus amigos e contatos nas redes sociais. Então, sem mais demora, vamos ao que interessa. Bom, para ficar por dentro de quais seriam alguns dos sinais que precederiam a volta de Cristo, vamos ler o texto de Mateus 24. Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Mateus 24, 4-7. Vários falsos cristos têm aparecido por aí. Inclusive aqui no Brasil, temos o famoso INRI, mas nada se compara com o Maitreya, o Cristo cósmico, que irá, segundo os esotéricos, fazer sua aparição final em breve, para que o mundo se torne uma só nação com uma única religião. Temos um vídeo sobre isso, que você poderá encontrar no card aí em cima. A Primeira e Segunda Guerra Mundial nos deram um triste exemplo de onde pode chegar a brutalidade humana. Nestes conflitos, morreram milhões de pessoas, e desde então, conflitos ao redor do mundo têm se intensificado, e todos os dias ouvimos sobre rumores de guerras entre China, Estados Unidos, Rússia, Coreia, Irã, Israel, Palestina, assim como conflitos na África. Ou seja, mesmo que guerras sempre tenham existido, nos últimos tempos elas têm se tornado mais frequentes. Os terremotos, assim como as guerras, têm aumentado a cada década. Qualquer um que esteja bem informado poderá confirmar que notícias sobre terremotos ou calamidades vindas da natureza têm se tornado cada vez mais constantes à medida de que os anos passam. Um exemplo disso é que no século XIX foram registrados apenas 41 grandes terremotos, que causaram aproximadamente 350 mil mortes. Já no século XX, houve mais de 100 grandes terremotos, ocasionando a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, o planeta está passando por um período conturbado, onde desastres naturais se fazem presentes a todo momento. Muitos acreditam que a inversão magnética dos polos terrestres será uma catástrofe que nossa geração ainda enfrentará. E se isso se concretizar, se preparem, pois a humanidade nunca terá visto coisa igual. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas 21, versículo 11. A fome é um dos problemas que mais afeta a humanidade nos dias atuais. A ONU, no seu relatório de 2000, afirmou que uma criança com menos de 10 anos morre a cada 7 segundos no mundo, vítima da fome. Todos os dias, 100 mil pessoas morrem vítimas da fome. Em 2001, o número de pessoas com desnutrição passou de 815 para 840 milhões. Estes dados são pouco conhecidos por muitos e são assustadores. Então, se você tem 3 refeições diárias, considere-se um privilegiado. As epidemias têm aumentado a cada década. AIDS, H1N1, SARS, MERS e, por último, o vírus que ocasionou 3,5 milhões de mortos até o momento, o temido Covid. O vírus está em todos os lugares do mundo e ocasionou uma mudança drástica nos costumes das sociedades a nível mundial. E numa escala nunca antes vista, estima-se que variações deste vírus ainda irão assolar as nações por décadas. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Mateus 24, versículo 29. Estas profecias coincidem com a abertura do 6º selo. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como
tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Apocalipse 6, versículo 12 a 13. Estas profecias já se cumpriram nos séculos 18 e 19. Estes eventos estão muito bem documentados pela história. Vejamos, o dia escuro. Em 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido na história como Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia e até depois da meia-noite. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. Em seguida, apareceu vermelha como se fosse sangue. Muitos acreditaram que o dia do juízo havia chegado. Alguns alegam que a causa pode ter sido algum incêndio florestal, devido à fuligem que foi encontrada em alguns lugares. Mas isso em nada diminui o sinal da volta de Cristo, já que ele pode se valer de fenômenos naturais para fazer com que o homem escute o seu chamado. Queda de estrelas. Este evento teve lugar em 13 de novembro de 1833. Esta tempestade de meteoros é a maior que se tem notícia. O fenômeno causou enorme assombro e pânico naqueles que o testemunharam. Para alguns era a certeza de que era chegada a hora do juízo final. O fenômeno foi tão impressionante que alguns pesquisadores estimam que mais de 100.000 partículas entraram na atmosfera em apenas uma hora, iluminando o céu noturno da costa leste dos Estados Unidos. Frederick Douglass declarou: "Eu testemunhei esse espetáculo maravilhoso e fiquei pasmo. O ar parecia repleto de brilhantes mensageiros descendo do céu. Estava perto do nascer do sol, quando contemplei essa cena sublime. Passou-me pela mente a sugestão de que aquele momento poderia ser o prenúncio da vinda do Filho do Homem. Então, em meu estado de espírito, eu me senti preparado para recebê-lo como amigo e libertador. Eu havia lido que as estrelas cairiam do firmamento, e de fato, elas estavam caindo. O grande terremoto. O terremoto de Lisboa foi o mais mortífero da história moderna. Ocorreu em 1755 e alcançou entre 8,7 a 9 na escala de Richter, escala que vai até o nível 10. Destruiu por completo a cidade de Lisboa, matando no mínimo 10.000 pessoas. Terremotos e tsunamis foram sentidos em lugares distantes do Atlântico Norte, como as Açores, os Estados Unidos e Canadá. A Europa passava pela famosa Revolução Industrial naquele tempo, e o terremoto teve grande influência entre pensadores e filósofos iluministas, como Voltaire. Muitos que escutam falar sobre estes acontecimentos podem questionar: mas sempre houve queda de meteoros, luas de sangue estão sempre sendo noticiadas por aí, terremotos então nem se fala. Mas devemos sempre ter em conta que quando estes eventos acontecem como fatos isolados e não em sequência como a profecia mostra. Vamos observar esta sequência. Número 1. Um grande terremoto. O grande terremoto de 1755. Número 2. Sinais no Sol e a Lua. O dia escuro de 1780. Número 3. Sinais nas estrelas. A queda das estrelas de 1833. O cristão que espera a volta de Jesus não tem como não ficar confiante e feliz ao saber que a volta de Cristo é questão de tempo. As profecias não falham. O sexto selo já foi aberto e só falta a abertura do sétimo selo, que trará as últimas pragas e a volta gloriosa do Mestre Jesus. Bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Queremos saber sua opinião. Você acredita que falta muito ou pouco tempo para a volta de Jesus? Escreva sua resposta nos comentários. Um grande abraço e até mais. Fiquem com Deus. Tchau!